Dois, três, quatro. É hora do Encontro ABC, aprender e brincar com Cristo. Oi, crianças, tudo bem? Como que vocês estão, hein? Que saudade que eu tô de vocês. Faz mó tempão que a gente não se vê. Quando será, né, que a gente vai poder se ver, se abraçar, se dar um cheiro, fazer tudo juntinho, igual a gente fazia antes? Lembra dos encontros ABC presenciais, da EBF? Ai, que saudade! Uma das coisas que eu mais tenho saudade na igreja, depois da palavra de Deus, né, é poder cantar para ele do louvor. Eu sinto muita saudade. Mas aí a gente mata um pouquinho a saudade, né? Assistindo as lives do culto. Vocês estão assistindo o culto, crianças? Papai e a mamãe estão colocando vocês para assistir? Se não tiver, é para pedir para assistir, hein? É muito importante a gente estar junto nesse momento. Mesmo assim, né? Distante pela internet, mas juntinho no coração. Hoje a tia vai contar uma história para vocês que mora aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. A minha tá até meio gastinha, ó. Toda gastinha, porque eu leio bastante. E a de vocês, como que tá aí? Vocês estão lendo bastante? A historinha, ela mora aqui, ó, na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 18, do 23 até o 35. Decoraram? Mateus 18, do 23 até o 35. É uma parábola que Jesus contou. Vocês sabem o que é parábola? Então, parábola é uma história que Jesus contava para dar um exemplo, como se fosse uma fábula, sabe? Que a gente vê lá na escola. Uma história que ele contou, que não necessariamente aconteceu, mas que ele usou para ensinar uma coisa pra gente. Aí eu vou contar a história e eu quero que enquanto eu conte, vocês fiquem pensando: o que será que essa história tem a ver com o meu dia a dia, com as coisas que acontecem comigo, certo? Então vamos lá. Havia, né, naquele tempo, muitas pessoas que seguiam Jesus. E um dia ele sentou, né, ele foi conversar com as pessoas que estavam seguindo ele e propôs uma parábola, contou essa parábola para eles. Se Jesus falou assim: o reino dos céus é igual a um rei que decidiu ajustar as contas com seus servos. O rei decidiu que ele ia ver o que cada servo devia, cada coisa lá no livro dele, ele ia ver que cada servo devia e ia fazer com que os servos pagassem ele. E aí chegou a vez desse homem, que a gente vai contar a história dele hoje. Ele chegou lá e o rei falou assim para ele: sua dívida é de 10 mil reais. Na Bíblia não está escrito reais, tá? Está escrito um outro tipo de dinheiro, mas a gente vai usar reais para que vocês consigam entender mais ou menos a quantidade de dinheiro. Aí o homem chegou lá na frente do rei e o rei falou assim: você está devendo 10 mil reais. E ele falou: meu Deus, eu não tenho 10 mil reais, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho, senhor. Aí o rei: não, mas você me deve 10 mil reais, eu quero meu dinheiro. E ele: ai, eu não sei o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, por favor, por favor. Aí o rei falou assim: para você me pagar, então, já que você não tem os 10 mil reais, eu vou vender você, a sua família e tudo que você tem. Eu vou vender tudo e aí eu vou pegar o meu dinheiro. E ele ia ser vendido para ser escravo, a família dele ia ser escravo. Ser escravo não é uma coisa boa, né? E ele: por favor, por favor, por favor, rei, por favor, me perdoa, tenha paciência comigo, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Por favor, tenha paciência comigo. E aí o rei pensou e falou assim: tá bom, pode ir embora, eu perdoei a sua dívida. Olha só que sorte dele. Fala se não é uma sorte. O rei perdoou toda a dívida dele, 10 mil reais. Mas aí ele saiu todo contente. Ah, que legal, que legal. Eu fui perdoado, nossa, super feliz. E aí ele encontrou na rua um amigo dele que devia para ele 100 reais.
que vocês acham que ele fez, hein? Você acha que ele fez o quê quando ele encontrou esse amigo? Ele olhou pro amigo e falou assim: ah, então é você, né? Você que tá me devendo meus 100 reais. Pegou o amigo dele assim, ó, pelo colarinho, falou assim: você tem que me pagar, hein, esses 100 reais. Eu quero meu dinheiro. E aí o amigo dele falou: mas eu não tenho 100 reais, eu não tenho como pagar. Ai, o que eu posso fazer para te pagar? Desculpa. E ele: ah, que desculpa nada, eu quero meu dinheiro. Se você não tem dinheiro, então eu vou te mandar para cadeia. E ele mandou. Ele mandou esse amigo dele que devia 100 reais para cadeia. Você acredita nisso? O que vocês acham? Você acha que isso tá certo? Ele mandou o amigo dele que devia 100 reais pra cadeia. E aí, as pessoas que estavam em volta sabiam que ele estava devendo 10 mil reais pro rei e que o rei tinha perdoado essa dívida dele de 10 mil reais. E ficaram muito tristes, falaram: não é possível, como que ele foi perdoado e não perdoou? E aí foram lá falar pro rei e contaram o que aconteceu, que porque o amigo dele devia 100 reais, o amigo dele tinha sido preso, ele tinha mandado o amigo dele pra cadeia. E aí o rei mandou chamar ele e falou assim: você é um servo muito, 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 muito mal. Eu perdoei a sua dívida de 10 mil reais. Como que você não perdoou a dívida de 100 reais do seu amigo? Isso é muito feio. Por causa disso, eu vou te entregar para os carrascos, eu vou te entregar para os carcereiros e eles vão prender você também. E lá na cadeia, ele ficou sofrendo, porque a cadeia não é um bom lugar. Mas o que isso tem a ver? Lembra que eu falei no começo da história que era para vocês pensarem o que tem a ver essa história com os nossos dias? Eu vou dar só um exemplo, tá? Não é que acontece na casa de vocês isso. É só um exemplo. Às vezes a gente tá lá com o nosso irmão, com nossa mãe, com o nosso pai, com nossos primos, com quem a gente tá passando a quarentena aí, e a gente tá junto com eles. E eles falam ou fazem alguma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que machuca o nosso coração. E a gente fala: ah, eu vou deixar ele pra lá. Eu não vou perdoar nada deles, não. E aí a gente não perdoa aquilo que fizeram pra gente. Só que a gente está sendo igual aquele homem que mandou o amigo dele ser preso por causa de 100 reais. Porque o Senhor Deus mandou o filho dele, Jesus Cristo, tão bom, tão perfeito, tão amável, para perdoar os nossos pecados. Lembra o que Jesus fez para que nossos pecados foram perdoados? Ele morreu por nós. E ele não morreu, só chegou e deitou assim no chão e morreu. Não, ele sofreu muito. Jesus sofreu na cruz para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E aí alguém faz alguma coisa contra a gente e a gente não quer perdoar, sendo que todo dia a gente mente, a gente desobedece o pai, a mãe, a gente às vezes fala palavrão, a gente faz coisas ruins todos os dias, coisas que deixam o coração de Deus triste, coisas que aumentam a nossa dívida com Deus. Mas o Senhor Jesus veio para esse mundo e pagou toda a nossa dívida. E Deus perdoou toda a nossa dívida. E às vezes a gente não quer perdoar a pessoa que está lá do nosso lado com a gente, que está passando essa quarentena com a gente, que divide a vida com a gente, né? Os nossos amigos, nosso papai, nossa mamãe. E aí eles fazem alguma coisa e a gente não quer perdoar, sendo que todos os dias nós somos perdoados por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, por mais difícil que seja, né? Às vezes a gente não quer perdoar lá no fundo do nosso coraçãozinho. A gente não quer perdoar. Mas a gente tem que perdoar. Quando a gente não quiser, a gente ora e pede para Deus para que Ele nos ajude a perdoar aquilo que a gente não consegue perdoar. Porque Ele mesmo já nos perdoou. E a gente não pode não perdoar outra pessoa. Senão a gente vai estar sendo igual esse homem da parábola, que devia muito, foi perdoado. E quando foi pedido pouco dele, para que ele perdoasse pouco, ele não conseguiu perdoar. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar com Deus, que é o nosso melhor amigo, né? Que é quem perdoou a nossa dívida e vai pedir para ele dar essa sabedoria e para ele dar essa inteligência pra gente conseguir perdoar, tá bom? Fecha o olhinho daí, porque
Porque a gente não pode orar de olho aberto, hein? Ó, tem que fechar o olhinho pra orar. Eu vou fechar o meu e eu tô acreditando que vocês vão fechar o de vocês, hein? Não pode me enganar. Vamos fechar o olho e orar, pedir pra Deus essa sabedoria, tá bom? Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que nós não sejamos igual a esse homem da parábola, que não conseguiu perdoar o seu amigo, mesmo sendo perdoado, Deus. Que nós possamos sempre nos lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós e possamos, ó Deus, perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que deixam o nosso coração triste, porque nós sabemos que deixamos o seu triste todos os dias e mesmo assim o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então, essa é a história. Alguém aí ainda lembra onde ela mora na palavra de Deus? Que eu falei lá no começo do vídeo? Ela mora em Mateus 18, do 23 ao 35, tá bom? Então, se vocês quiserem que o papai e a mamãe conte de novo essa história, fala pra eles que tá nesse endereço lá na palavra de Deus, tá bom? Agora me conta daí, me escreve aí nos comentários, pede pro papai, pra mamãe, pro tio, pra tia, quem tá aí junto com vocês, ajudar vocês a escreverem. Alguém já fez alguma coisa pra vocês que foi muito difícil pra vocês perdoarem? E que vocês lembraram agora enquanto eu tava contando essa história? E outra coisa, lembra que eu falei que o que eu mais sinto saudade na igreja é o louvor. O que vocês estão mais sentindo saudade de ir na igreja? É do louvor, é das brincadeiras do Encontro ABC, pede ajuda aí pro papai e pra mamãe e comenta aqui o que mais vocês estão sentindo saudade e se já aconteceu alguma coisa com vocês que vocês tiveram dificuldade de perdoar, tá bom? A gente vai cantar uma musiquinha agora, né? Porque eu falei, né, que o louvor é a parte que eu sinto mais saudade. Então agora a gente vai cantar uma musiquinha e eu vou pedir ajuda para cantar essa musiquinha para Roseli, lá da Igreja Gileade, e pro netinho dela, o Júnior, que eles cantaram uma musiquinha e aí a gente vai assistir, né, e cantar junto com eles agora, tá bom? Um beijo, tchau, fiquem com Deus e eu tô morrendo de saudade de vocês, hein? Pelo amor de Deus, quando a gente abrir, vamos lá junto comigo adorar o Senhor, tá bom? Um beijo. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar.